Nesse vídeo de hoje eu vou fazer uma abordagem sobre uma temática que alguns seguidores mandaram vídeos para mim, me questionando a respeito de determinados posicionamentos de outros youtubers sobre essa questão da doutrinação, né? Quando teria começado essa doutrinação nas escolas, nas universidades e enfim, né? E num dos vídeos que me foi encaminhado, o youtuber ele deixa bem claro que na opinião dele, essa coisa que está se falando da esquerda, que isso não é bem assim, porque a maçonaria já vinha aí se filtrando e fazendo doutrinação no ensino brasileiro, etc, etc. Já o outro youtuber fala que hoje já não se deve falar mais em doutrinação, e sim numa espécie de condicionamento, né? Que a gente hoje está acostumado a chamar de engenharia social. Muito bem. Então eu vou tentar esclarecer aqui esses dois pontos aparentemente divergentes, porque esses dois youtubers, eles não estão se referindo um ao outro, mas colocam pontos, cada um à sua posição, como se fossem divergentes, e vou emitir a minha opinião sobre o assunto. Em primeiro lugar, que há muitos anos que eu estudo revolução, teoria revolucionária, e posso lhe garantir que não é um estudo fácil de ser feito, né? Por exemplo, vários seguidores aí do meu canal já me pediram vídeos mais específicos sobre o gnosticismo. Eu tenho estudado o gnosticismo há muitos anos também, depois parei, voltei mais recentemente, e não é fácil falar do gnosticismo. Não é simplesmente uma questão de saber ou não saber. Além desse aspecto importante de saber ou não saber, o gnosticismo, quando você começa a compreender ele tem diversas vertentes, né? E diversos posicionamentos com alguns pontos em comum. E sem dúvida, sem a menor dúvida, que o pensamento moderno, ele é essencialmente, a filosofia moderna, ela é essencialmente gnóstica. Ou seja, os seus fundamentos são gnósticos. Quando eu me referi em vídeos bem mais antigos, né, que eu chamei de a questão teológica, né? O que é que eu me referi a essa questão teológica? Era o fato de que, visivelmente, basta estudar para perceber isso, visivelmente, o pensamento moderno, que a gente chama de a filosofia moderna, ela está dando respostas supostamente racionais filosóficas, que é o grande racionalismo, o grande paradigma da modernidade. Ela está dando respostas, como eu disse, racionais ou supostamente racionais para questões de ordem teológica, certo? Só que nos livrinhos brasileiros, isso muito pouco, quase nunca, com raríssimas exceções, e exceções essas que não estão circulando nem no mundo acadêmico, nem nas escolas brasileiras, né? Essa ponte ela não é feita. Curiosamente, né? O pensamento moderno, a filosofia moderna, ela é vista como um corte com a filosofia medieval e pronto. E a coisa não é tão simples assim como mostram os resumos dos livros brasileiros, né? E isso leva
há um equívoco muito grande de interpretação, porque os livros mais sofisticados brasileiros falam da filosofia moderna como aquela que buscou os seus antepassados greco-romanos para se reconstruir e se formar enquanto um conjunto bastante eclético de tendências que ficou sendo conhecido, que a gente chama generalizadamente de filosofia moderna ou de pensamento moderno. Certo? Porém, os autores brasileiros, ou por desconhecimento, eu não sei porquê, o que eu sei é que não citam, não comentam, não falam, que também o gnosticismo entra nesse contexto. Né? A grande discussão moderna é trazer respostas para questões teológicas. Muito bem. Se você entende isso, você é estudioso, curioso do assunto, se você entende isso, você vai pegar essa chave para clarear diversos entendimentos dos autores que você lê. Né? Principalmente se você tem o costume saudável e cada vez mais em extinção no Brasil de você ler realmente o livro dos filósofos, o que eles realmente escreveram, e não apenas esses comentadorzinhos pequenos brasileiros que está aí atravancando a cultura brasileira. Muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa ideia do pensamento revolucionário, ela é muito antiga. Ela vem pelo menos com o aparecimento da gnose, que enquanto tal, alguns autores colocam aí pelo século I e II depois de Cristo, mas muitos autores se referem a filósofos gregos como também gnósticos, como também elaborando filosofias gnósticas. Certo? O gnosticismo, ele é fundamentalmente anticristão e fundamentalmente antibíblico. Não vou aqui nesse vídeo tratar do gnosticismo, estou apenas salientando alguns pontos para que a minha fala fique mais clara. Então, obviamente, esse pensamento gnóstico, quando ele vai pouco a pouco se tornando, junto com a filosofia grega, quando essas duas vertentes vão se tornando a tal filosofia moderna, é evidentemente que esta filosofia tenta dar respostas para as questões teológicas, mas respostas no mundo material. A perspectiva de uma transcendência por aqui mesmo. Sair de um mundo injusto para um mundo justo. Sair de um mundo do capitalismo selvagem para o mundo do paraíso comunista na Terra. Essa transcendência, ela perde o seu aspecto de uma outra dimensão, como, por exemplo, é fundamental no pensamento cristão, a ideia de uma transcendência aonde eu vou me realizar plenamente retornando ao Pai Criador, algo fora deste mundo. Não. Esta nova transcendência revolucionária, ela traz a perspectiva de um paraíso por aqui mesmo. Eu já tratei disso em mais detalhes em outros vídeos, inclusive falando sobre por que a teologia da libertação não é cristã. Por que o cristão não pode defender a teologia da libertação? Por que o cristão não pode ser marxista? Por que o cristão, seja ele católico ou protestante, não pode ser comunista? Porque o materialismo, uma linha da filosofia que vem desde a Grécia até os nossos tempos, que também se une às ideias evolucionárias, nega a origem da vida como sendo esta origem Deus. Ora, se o materialismo, enquanto corrente filosófica, nega a origem da vida em Deus, ela nega toda a Bíblia. O materialismo nega toda a Bíblia. Então, o cristão não pode ser materialista. O cristão não pode ser adepto da
teologia da libertação, teologia da missão integral no campo protestante e tantas outras que estão aí, né, envolvidas com essa discussão de trazer Marx para o cristianismo. Marx como o novo Messias da nova era. Isso não faz nenhum sentido. Para quem estuda, isso não faz nenhum sentido. Né? Então, esse negócio de doutrinação é antigo demais. Agora, veja bem, a doutrinação para quê? Qual o objetivo da doutrinação? O ensino, a pedagogia, sempre foi um meio de doutrinação. Isto é inegável. Ninguém está descobrindo a pólvora por descobrir que pedagogia sempre esteve associada à doutrinação. O ensino, e eu estou aqui falando da pedagogia no sentido mais lato sensu, não no sentido apenas de formação acadêmica, a pedagogia, ela sempre esteve voltada para doutrinar. Como é que você me explica um garoto de 7, 8 anos, o infante, o espartano, ir para um quartel, como era o costume dos espartanos, e só sair de lá com 30 anos, um guerreiro sem medo de nada, matando qualquer um que passasse na frente dele? Isso é doutrinação. Mas veja bem, que eu estou dando aqui um exemplo até radical dos espartanos, resumindo bastante, inclusive. Mas a pedagogia espartana, a pedagogia doutrinada espartana, ela tinha um objetivo: manter a civilização espartana. Certo? Não vou discutir aqui os benefícios e os malefícios, porque de fato é uma questão mais complexa, que exige mais detalhamento. Né? Esse youtuber mesmo falando umas coisas assim que eu não concordo sobre a literatura brasileira, dos grandes historiadores, sociólogos brasileiros. Não tem essa ideia de que a doutrinação surgiu com a maçonaria no Brasil. De fato, no Brasil nós tivemos um grande problema, ele não quis dizer isso, mas eu vou falar dessas palavras, porque é isso mesmo, a vergonha do passado. E de fato, houve por parte de uma historiografia oficial que vinha até então, a ideia de construir um Brasil que nós pudéssemos, digamos assim, aceitar. Hoje nós sabemos que não teve Dom Pedro recebendo carta, né, e gritando independência ou morte em lago nenhum, rio nenhum, coisa nenhuma. Né? Nós sabemos disso. Ou seja, hoje diversos mitos que foram construídos inclusive na arte romântica do século XIX, foram mitos para criar um Brasil onde nós pudéssemos, digamos assim, ter algum orgulho. Muito bem. Aí daqui a pouco começa a aparecer no Brasil, com a entrada da esquerda na educação, que não começa com o seu Paulo Freire, né? Começa a aparecer a ideia, isso agora está muito forte, vamos recontar a história. Vamos recontar a história. O historiador sabe que a história ela vai ser contada na medida em que, e bem contada na medida em que cada historiador, cada pesquisador vai dar sua contribuição com o seu trabalho, para que nós possamos entender o todo do que se passou, o mais possível. Né? Só que essa ideia de recontar a história não foi bem assim. Essa ideia de recontar a história faz parte do discurso marxista dentro da educação. Vamos recontar a história a partir da teoria marxista da história, ou seja, da teoria do conflito, da dialética da história, onde só podem existir duas partes, né? Tese e antítese, que Marx apelidou sorrateiramente de burguesia e proletariado. E que hoje se usa muito a expressão, substituindo essas duas expressões clássicas do Marx, se utiliza muito as duas expressões opressor e oprimido, né? Discriminador e discriminado.
Mas o raciocínio dialético e a estratégia dialética continua a mesma e, por incrível que pareça, com muita força. Muito bem. Só que, na minha opinião, os dois youtubers se equivocam quando eles colocam essas posições, primeiro, como novidade, que a maçonaria ela teria contribuído para formar um modelo de educação brasileiro doutrinado. Há um equívoco nessa fala, porque doutrina e educação existem desde sempre. Também não é a maçonaria que inventa isso. Desde sempre. Tá certo? E o outro youtuber, na minha opinião, ele vai se equivocar na medida em que ele diz, olha, nós não estamos mais na fase da doutrinação, nós estamos na fase agora do condicionamento do comportamento. O erro desta fala, na minha opinião, o equívoco desta fala, está no fato de que doutrinação e técnicas de mudança de comportamento andam juntas. Você não consegue doutrinar ninguém se você não utilizar determinadas técnicas para que essa doutrinação penetre no cérebro e na dimensão cognitiva do seu alvo, de quem você está querendo doutrinar. Então, falar que doutrinação está distanciada, não se pode mais falar de doutrinação, agora nós estamos falando de um condicionamento. No meu entender, esta é uma visão bastante equivocada. Tá certo? O que nós podemos entender disso é que está cada vez mais claro o uso de técnicas para que a doutrinação faça efeito. Está cada vez mais evidente. É aquela bela história, né? Tudo é teoria do complô, tudo é teoria, é ficção, você está vendo coisa. Então, no momento agora já está muito claro. Em vídeos anteriores que eu tenho, que eu solicito que você consulte esses vídeos, que está aí no meu canal, aqui no meu canal, como a Pedagogia de Maquiavel. Pedagogia de Maquiavel, que é uma referência ao livro do cientista político Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, ou o Ministério da Reforma Psicológica. Eu preparei 3 vídeos que estão aí para você, à sua disposição, explorando este livro do Pascal Bernardin. E eu gostaria muito que você, além dos dois vídeos que eu tenho falando sobre Paulo Freire, aula 13 e 14, você bota lá, Seminário Crítica e Crise, aula 13 e aula 14, que são 2 vídeos, um segue a sequência do outro, onde eu explico também os mecanismos da escola de Frankfurt que estava em Paulo Freire, que, como eu disse, não inicia o marxismo na educação brasileira. Mas Paulo Freire, quando ele retorna para o Brasil, ele depois do doutorado na França, o Paulo Freire, ele termina sendo um ponto de convergência, porque ele traz uma doutrina montada. Até então, você tinha professores e pedagogos com visões marxistas e cada um fazendo o seu trabalho meio que num conjunto sem nenhuma grande forma, sem nenhuma grande doutrina que pudesse trazê-los a uma ação articulada, digamos assim. O Paulo Freire, com seus livros bastante rudimentares, mas que serviu para essa empreitada, ele termina compactando tudo isso, e trazendo aí, se tornando aí então uma referência, por isso que de fato ele se torna a referência, sem dúvida, da destruição da educação brasileira. Mas o que há de importante aqui, em rápida síntese, que está mais explicado nos vídeos anteriores que eu peço a você para olhar, o que é que o Pascal Bernardin está mostrando aqui, que é interessante para essa minha fala de hoje, é exatamente o fato de que essa reforma educacional, inclusive num dos vídeos, acho que é no segundo vídeo, como eu coloquei o subtítulo, Como Emburrecer as Pessoas no Século XXI, porque essa é a proposta mesmo. O Pascal Bernardin está falando que algo que também não é novidade, mas ele sistematiza, ele traz documentos, ele faz citações longas de documentos, principalmente da Unesco. Ou seja, isso é um projeto mundial. A educação, que como eu falei, o modelo educacional, que como
tomando como respaldo aqui a obra do Pascal Bernardin, você vai mudando em sala de aula a dimensão, né? Você vai saindo da dimensão cognitiva, né? Da dimensão do pensamento científico, né? Do pensamento lógico, né? E vai conduzindo para o pensamento emotivo, ilógico, irracional, que é próprio da ideologia. Né? E isso tem efeito, e já está tendo efeito. Os danos psicológicos e cognitivos causados pela introdução de determinadas ideologias revolucionárias na mente das pessoas está provado cientificamente. Causa danos irreversíveis. Quantos pais estão vendo isto no Brasil nos seus próprios filhos e filhas? Vítima de professores covardes dentro das escolas, que nem aparecem. São covardes, sim. Observe a greve de estudantes em 2015 em São Paulo, interior de São Paulo. Observe a greve de estudantes secundaristas no Paraná em 2015. 300 mil estudantes sem aula, Paraná, durante 3 ou 4 meses. Não apareceu um professor valentão para expor sua cara na tela e dizer: fui eu que criei isso aqui. Não apareceu um. Apareceu sim representantes de conselhos tutelares impedindo que os pais entrassem nas escolas para resgatar os seus filhos, que são seus dependentes, e que esses pais têm por obrigação legal protegê-los. E o conselho tutelar, isso foi mostrado em telejornais, representantes do conselho tutelar impedindo os pais de entrarem nas escolas para tomar as atitudes necessárias, de acordo inclusive com o Estatuto da Criança e do Adolescente, para buscar seus filhos e levá-los para casa. Os pais foram impedidos. Foram os únicos adultos que apareceram em filmagens, foram representantes de conselhos tutelares. Professores, nenhum. Eles são muito corajosos dentro da sala, naquela condição de que estão ali diante de pessoas psicologicamente e cognitivamente vulneráveis. Por que vulneráveis? Porque quando você se dirige a uma sala de aula, você está, qualquer que seja a sua idade, você está psicologicamente vulnerável, né? Sua mente se abre, digamos assim, para aquilo que vai ser dito. Então o poder de penetração da informação numa sala de aula, num ambiente de ensino, ele é muito maior do que em outros espaços, dada esta condição humana, né? Essa predisposição que nós temos de nos tornarmos mais receptivos a toda e qualquer informação no ambiente da sala de aula, né? Esses 2 youtubers, eles esqueceram de uma coisa importante, são homens bem preparados, mas eles esqueceram de um ponto importante, que nos 10 mandamentos do Manifesto Comunista, o último mandamento, o seu Marx e o seu Engels falam exatamente da escola. É o marxismo que inventa, não só, mas que inventa esta ideia da escola integral. Os conventos já tinham isso, mas inventa no sentido de a escola em horário integral, não para a criança estar lá e o adolescente para aprender, na época, ofícios, e hoje, profissões para o seu futuro. Não. O marxismo quer a escola integral para que o jovem pudesse ficar o mais possível apartado da sua família e à mercê do professor, doutrinador comunista em sala de aula. Tá certo? Lá adiante, logo depois dos 10 mandamentos, o Marx e o Engels vão dizer: não fomos nós, comunistas, que inventamos a relação entre escola e sociedade, mas somos nós que vamos mudá-la. As regras estão lá, gente. O Manifesto Comunista foi um conjunto. O Marx e o Engels não inventaram nada. Isso é piração de marxista ignorante. O Marx e o Engels não inventaram nada. Eles foram convidados a compendiar
uma série de máximas revolucionárias e de experiências revolucionárias que já vinham acontecendo, inclusive desde a Revolução Francesa, e foram convidados a fazer isso num só trabalho. A Liga dos Justos. Chama eles para eles fazerem esse resumo. Vamos pegar aí todas as ideias revolucionárias que já vieram até então, vamos juntar tudo e botar tudo num só trabalho para que as pessoas possam ou ler, ou como no século XIX a grande maioria das pessoas eram analfabetas, quem sabia ler, iria ler para tantos os demais que não sabiam. E funcionou. Por isso que o Manifesto Comunista ele termina se tornando a referência dos manuais revolucionários. Não porque ele inventou nada, mas porque ele faz um compêndio e adequa essas ideias revolucionárias que vinham até então, desde o século XVIII, ao próprio contexto do século XIX, que vai nos servir para os dias de hoje, porém com novas adaptações. E nesse sentido, a Escola de Frankfurt teve um papel importante, também não foi tão inovador assim, a Escola de Frankfurt não inventa nada, eles vão reelaborar, eles vão readaptar, porque eu vejo youtubers aí, né, que vão falar de revolução, dizendo que fulana foi a mãe de não sei o quê, a gente aqui no Brasil gosta desse negócio de paternidade, maternidade, paz e ideia, não tem nada a ver. Que a ideia de gênero apareceu com fulano, com não sei quando. Se você quiser um ponto de partida seguro para a ideia de revolução sexual, já falei isso em vários vídeos anteriores falando sobre essa questão da ideologia de gênero. Está lá o Marquês de Sade, que inventa a ideia de revolução sexual, que depois vai ser imitado e adaptado numa verdadeira genealogia do pensamento revolucionário. Quem inventa isso é o senhor Marquês de Sade. Porque George Lukács, o outro lá inventou não sei o que inventou a ideologia de gênero. Não é. Essa ideia de revolução sexual como forma de destruir o cristianismo, destruir os valores da civilização ocidental, elas estão presentes há muito tempo, pelo menos aí, bote aí, pelo menos uns 250 anos. Isso para falar o mínimo. Século XX ninguém inventa nada. Século XX as pessoas reelaboram coisas, ideias revolucionárias ou não, que já vinham até então. Tá certo? Mas aí vem uma questão importante. Por que destruir a escola e a família? Por que isso faz efeito? Então vamos lá. Isso faz efeito porque, ao contrário do discurso feminista, se você for estudar, para pegar os grandes estudos antropológicos, arqueológicos, o pessoal que trabalha aí com a história da origem da humanidade, você vai ver que é o seguinte, há uma opinião muito consensual, digamos assim, que o que salva a humanidade da sua autodestruição, isso vai ser reforçado até na teoria psicanalítica de Freud, o que salva a humanidade da sua autodestruição, de um matar o outro até não sobrar mais ninguém, é exatamente a questão do casamento. E quando essa instituição, casamento, vai se aperfeiçoando, e mais ainda quando se torna um casamento monogâmico. É importante ter cuidado com isso, porque o marxismo vai dizer exatamente o contrário. Desde lá o livro Sagrada Família, que é anterior ao Manifesto, Marx e Engels já estão contestando o casamento monogâmico, que o casamento monogâmico é, historicamente falando, a primeira grande forma de exploração do opressor pelo oprimido, no caso o marido opressor, a mulher oprimida. Muito bem. Por que o casamento salvou a humanidade? Porque quando os homens começaram a dividir, cada um ficar com a sua mulher, isso levou a nos distanciar do comportamento instintivo sexual, tal como você vê nos filmes, nos documentários sobre a natureza, sobre o comportamento animal, e isso possibilitou o aparecimento da civilização. Quando isso apareceu, quando isso começou, ninguém tem essa pedra angular, essa pedra de toque. Mas sabe-se que o casamento, e particularmente o casamento monogâmico, contribuiu para que
os homens parassem de disputar as fêmeas com outros homens. Parassem de exercer essa guerra de todos contra todos, tal como está na natureza. Você vê lá um leão, chega lá, mata outro leão, bota outro para correr para poder pegar as fêmeas. Isso nós fazemos também. Então, quando o casamento monogâmico vai aparecendo, na medida em que ele vai aparecendo, ele vai possibilitando o surgimento, o florescimento das civilizações. Muito bem. Se você destrói, então, o casamento e a família, você necessariamente, isto é uma técnica de manipulação. Sim. Você necessariamente faz o ser humano voltar ao seu comportamento instintivo, que por ser instintivo é violento. Todo comportamento instintivo é violento. Isto é biologia. Todo comportamento instintivo é violento. Reforçado, inclusive, como eu já disse, pela teoria psicanalítica de Freud. É só ler Totem e Tabu, que você vai ver exatamente como é que Freud explica isso. Então, mas para destruir o casamento é preciso o quê? É preciso que eu tenha que destruir um modelo de mentalidade. E isso não é tão simples. Isso não é tão fácil. Por isso que a doutrinação associada a técnicas de manipulação de consciência, elas já vêm de longo prazo. Porque nós temos que destruir uma mentalidade que foi formada há milhares de anos para chegar ao nosso tempo, com as nossas adaptações. Então, como é que você vai destruir uma mentalidade formada há milhares de anos, culturalmente estruturada, culturalmente reproduzida? A escola termina sendo o ponto central dessa estratégia, porque na nossa sociedade já contemporânea, já há algum tempo, mas contemporânea, a escola é o local reprodutor, se não necessariamente dos laços familiares, mas a escola seria também, não só dos laços familiares, mas também um local onde estaria preparando o indivíduo para viver neste novo modelo de sociedade nosso, capitalista, profissão, crescer na profissão, se sustentar, constituir família, ter um emprego, uma profissão para constituir família. Então, essa visão precisava ser destruída. Por isso a escola se torna um local preponderante para a ação dos revolucionários, porque pouco a pouco a família vai ficando sozinha na manutenção desses valores. A televisão faz o seu papel introduzindo através de filmes e novelas e discussões e debates novos valores também. Você vai ver que muitos pais vão se deixar seduzir também por certas ideias revolucionárias. Então o trabalho foi começando a ser feito dessa forma e deu efeito, e hoje está tudo aí. O alerta sobre, por exemplo, a ideologia de gênero não é de agora. E aí eu trouxe aqui o livro do Pascal Bernardin, para ler rapidamente um trecho. Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, página 23, abre aspas, quando ele fala da dissonância cognitiva, que é uma técnica de manipulação, testadas em laboratórios, testadas em institutos como o Instituto Tavistock, que foram feitos para estudar o cérebro humano e como é que podemos manipular o ser humano. Muito bem. Uma dissonância cognitiva é uma contradição entre dois elementos do psiquismo de um indivíduo. Sejam eles valor, sentimento, opinião, recordação de um ato, conhecimento, etc. Não é nada fácil provocar dissonâncias cognitivas. O exercício do poder ou da autoridade permite que se alcance facilmente o mesmo resultado. O resultado do que ele fala aqui de um pé na porta. Ou seja, a classificação de valores, técnica pedagógica largamente utilizada,
provoca sem qualquer aparência de coação dissonâncias cognitivas. Ou seja, vou explicar em outras palavras aqui. O que seria a dissonância cognitiva? Você colocar duas informações contraditórias dentro do mesmo discurso. Há muito tempo está provado que o nosso cérebro ele não resiste muito tempo a essa contradição. Em algum momento, o seu cérebro vai optar por uma dessas afirmações. Exemplo, o discurso feminista. Aborte, o corpo é da mulher. Veja bem, quando você está falando aí de aborto, juridicamente falando, nós estamos nos referindo ao bem jurídico vida, corpo, ao bem jurídico corpo. Corpo e aborto são dimensões inteiramente e necessariamente afastadas. Por quê? Porque a vida é um bem jurídico indisponível. O corpo é da mulher, porque como já expliquei várias vezes, esse discurso aí contra a propriedade privada, não vou me remeter aqui agora, nós temos que ter a propriedade do nosso corpo, senão seríamos escravos. Então o corpo é da mulher, mas a vida que está dentro dela não é dela, porque nem a vida dela, mulher, ela pode dispor. Então, quando você coloca duas ideias antagônicas, e vai forçando isso, forçando, debate, televisão, novela, sala de aula, e vai forçando isso, discussão jurídica, discussão filosófica, discussão sociológica, então você vai forçando, você cerca a pessoa de todos os lados sobre esse debate, o nome está dizendo debate, uma hora, se a pessoa não for muito resistente, o que acontece com a maioria das pessoas, infelizmente, ela vai ceder. E ela vai ceder exatamente para tentar se adaptar ao meio, ela vai ceder àquele discurso que faz mais pressão, que é o discurso revolucionário. É a partir daí que eles conseguem ir infiltrando determinadas ideias na cabeça das pessoas. Então, doutrinação e técnica de comportamento estão inteiramente vinculadas. Uma nunca andou sem a outra. Não é possível você doutrinar sem técnica, utilizando ao mesmo tempo, em plena harmonia, técnicas de manipulação de comportamento. Tá certo? E a dissonância cognitiva é uma das mais importantes e mais utilizadas, até porque ela se encaixa muito bem na questão da contradição da dialética revolucionária. Certo? Então, você vê aí um encaixe perfeito entre o discurso revolucionário e técnicas de manipulação da consciência. Se o discurso revolucionário, se a dialética revolucionária, ela se constou da dialética, se consiste numa teoria do conflito. Mas no caso da teoria revolucionária, da dialética revolucionária, esse conflito ele existe para destruir o que existe. Quando você utiliza essa visão da dialética junto com uma técnica de manipulação que também traz a contradição da dialética, contradição da técnica de comportamento, tudo fica encaixado. E isso flui dentro da cabeça da criança, da cabeça do adolescente, inclusive de adultos. Muitos adultos. Isso não está fazendo efeito apenas porque crianças e adolescentes estão sendo doutrinados. Está fazendo efeito porque muitos adultos também foram contaminados, passaram a praticar ou se deixaram convencer, inclusive dentro das suas próprias casas. Agora que a tragédia está batendo a porta, muitos pais estão reagindo, continuem reagindo, tá certo? Mas é verdade também dizer que se as pessoas estivessem atentas para os diversos alertas que tinham sido dados anteriormente, né? Talvez nós não tivéssemos numa condição tão grave como a que acontece atualmente. E aí entra o discurso, para finalizar, a teoria da intolerância do Sr. Herbert Marcuse. O que é que o Sr. Herbert Marcuse
um dos grandes membros da Escola de Frankfurt, ele vai ensinar como o discurso da tolerância. O discurso da tolerância, Herbert Marcuse, não passa de uma doutrina revolucionária. O que é que Marcuse propõe, em rápida síntese? Marcuse propõe o seguinte: você vai botar a pessoa diante do absurdo, diante do ridículo. Quando ela recusar, você chama ela de intolerante. O discurso da tolerância ele está baseado na ideia de que você é obrigado a aceitar ideias contrárias à sua, valores morais contrários ao seu, né? Observar cenas, né? Contrárias, que ferem ao seu sentimento de estética e de beleza, da arte, por exemplo, né? Mas você é obrigado a dizer que está tudo bem, que gostou. Aí, se você cede a esse capricho, a essa imposição, você é tolerante. Se você não cede, você é intolerante. Era isso que o Marcuse estava propondo aqui, resumindo para você a ideia central da teoria da tolerância de Marcuse, que é a teoria que está vigente no mundo atual. A teoria da tolerância hoje está fundamentalmente baseada na teoria do senhor Herbert Marcuse, da Escola de Frankfurt. Tá certo? Então, eu espero que você, com esse vídeo aqui, esclareça algumas coisas para vocês. Continue assistindo todos os vídeos que você vê dos outros youtubers. Quem quiser mandar material para minha análise. Eu quero só lembrar que o seminário, ele tem o Facebook, o site, o Instagram, e aqui o canal. É um sistema, o seminário é um sistema, o Seminário Crítica e Crise é um sistema. Visite o site www.seminariocriticacrise.com, o Instagram Seminário_Crítica e Crise, aqui o canal, e também tem o e-mail do seminário, que está sempre aí abaixo na qualificação do vídeo, seminário.criticacrise@gmail.com. Se você tiver algum material para me mandar, se você quiser que eu faça alguma análise, ou até contribuir também para o meu conhecimento, para o meu aprendizado, eu vou agradecer bastante. As contribuições são sempre bem-vindas. Eu também sou um estudioso, um eterno estudioso, se Deus quiser, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva no meu canal, ajuda a divulgar meu trabalho.